A palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 28, e no verso 20, tem a seguinte explicação ou citação: ensinando-as a obedecer todas as coisas, quanto eu tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos ou dos tempos, o final dos tempos. Mediante essa mensagem aqui, esses versos, gostaria de ficar um pouco na parte B desse versículo. Na vida que temos, pela graça de Deus, como servos de Deus, ao longo da jornada de cada um, a gente passa momentos de dificuldade, isso é notório e normal para todos os seres humanos que habitam debaixo desses céus. Seja ele crente ou não crente, seja eles religiosos ou não religiosos. Mas eu me refiro aqui a servos de Deus, pessoas de Deus, salvos em Cristo Jesus, uma vez chamado para a salvação. Não obstante Jesus ter oferecido a salvação a todas as pessoas, aqueles que a abraçaram, que acreditaram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, com certeza receberam o perdão dos seus pecados e vivem uma vida diante de Deus. Contudo, não é muito fácil. Não temos uma vida de regalia, não temos uma vida de veraneio, de bel prazer e nem de descanso pleno aqui na terra. Mesmo sendo servo de Deus, tendo certeza da sua salvação, mas passamos por diversas ou muitas dificuldades. Nós temos aqui um exemplo vivo que me chamou muita atenção. Um deles são centenas ou até milhares que a gente sabe, que conhece, que leu, que as pessoas testemunharam e chegaram até a nós. Um exemplo prático aqui, já bem distante de nós, no Antigo Testamento, foi de José. Ele teve uma saga de paciência, de perspectiva muito grande, porque Deus havia o escolhido para dele surgir uma nação ou apontar um cabeça de uma nação. E quando estuda-se a história de José, é uma história muito linda, muito única. Ele teve a sua saga, na verdade, como o 11º filho de Jacó, com Raquel. Ele era muito amado por Jacó. Jacó tinha um amor assim, bem próximo, era um dos filhos que ele mais tinha apreço. É tanto que mandou fazer uma túnica para ele, porque aquilo simbolizava muita coisa, quando se dava uma túnica para alguém, ou para um filho principalmente. E aquilo causou muita inveja aos seus demais irmãos, principalmente os 10, não é? Os outros 10, porque o Benjamim era o filho caçula, mas estava no meio daquele grupo que tinham alguma coisa com José. E o que se acendeu a ira, a inveja, o ciúme de José foi quando ele começou a sonhar. Ele teve um sonho, todos sabem do sonho, sobre os seus feixes e o feixe dele, os feixes e o feixe dele. Ali começou a ira dos seus irmãos, a perseguição dos seus irmãos. E para piorar, ele teve mais outro sonho, piorar entre aspas, né? Ele teve outro sonho agora envolvendo o sol, a lua,
que também se referia aos pais e não somente aos irmãos. O pai ficou sabendo dessa história, também fez o seu questionamento, todavia aguardava. Passaram-se os tempos. José, com 17 anos, foi levar alguma coisa para os seus irmãos, ou pegar notícia, conforme o pai havia falado para ele. E lá começou a situação, se perdeu pelo caminho, um cidadão o encontrou, levou até os seus irmãos e procuraram ali matá-lo. Mas como interferiu um dos seus irmãos, preferiu jogar numa cisterna seca onde não tinha água. Não sei a diferença que faz. Se matar ou jogar na cisterna, ele ia morrer mesmo lá na cisterna. Não podia sair se ninguém tirasse. E dali passaram alguns mercadores amalequitas ou edomitas e venderam para eles. Eles compraram por 20 peças de prata. Até agora, essa história dessas pratas não sabe se para onde foram. Se dividiram entre eles, se compraram alguma coisa, o que fizeram? As 30 moedas de Jesus comprou um cemitério, um campo do oleiro, para sepultamento de estrangeiro. Agora, as 20 de José, pelo menos eu, no momento, não sei para onde foi. A Bíblia não indica para onde foi, pelo menos eu não achei até agora, talvez indique, eu não li lá ainda. Muito bem. Através de algum consenso, ele foi tirado da cova e foi vendido e foi embora. Sozinho, abandonado. Triste, com certeza, mas lá dentro do coração, com certeza, existia os sonhos. Vinha à tona os sonhos de José. Chegando ao Egito, foi vendido também na feira de escravos, e ali um homem chamado Potifar, chefe do exército, do governo do Egito, de Faraó, comprou e levou para ser seu escravo ou serviçal na sua casa. E lá, como era um moço abençoado, ganhou a confiança de Potifar e começou a governar tudo sobre os negócios da casa de Potifar. Era um mordomo praticamente, mas foi perseguido logo pela mulher de Potifar. Era perseguição lá com seus irmãos, vendido, perseguido na casa onde morava, onde habitava, depois caluniado e, como não tinha outra saída, foi preso e lá ficou preso muitos anos. Trabalhando como escravo dentro da prisão, mas sempre aquele homem de Deus que tinha lá dentro dele uma esperança e tinha certeza da presença de Deus. Jesus sempre está conosco. Ele nunca nos abandonou. Tem um verso na Bíblia que diz: eu nunca te deixarei e não te abandonarei. Eu sei que tem algo que pode relativar isso, ou uma expressão que condiciona isso. Eu estou contigo enquanto estiver comigo. Se me deixares, eu também te deixarei. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. É assim que a Bíblia nos ensina. Ninguém pode abandonar Deus e contar com a graça, com a presença de Deus, com a companhia de Deus. Acho que seria inviável e um absurdo. Mas José, lá na prisão, ele passou a ser chefe dos carcereiros, ou dos presos. Era o chefe da turma que ali estava, naquele grupo. E prosperou lá também. Ele começou a voltar, o começo da ascensão, da escada dos sonhos que ele tinha, quando começou a ser chefe no presídio, no cárcere. Dali todo mundo sabe a história, não é, de José. A sua saga foi ser, primeiro, vendido, ameaçado de morte pelos irmãos, vendido posteriormente. Depois, lá no Egito,
quando teve aqueles sonhos, quando o faraó teve aqueles sonhos sobre a situação da vida do Egito, a fome, a miséria, aquele período de dificuldade, chamado de vacas magras e espigas gordas, de vacas gordas. Ele foi chamado porque lá no presídio ele dava testemunho de sonhos anteriores a este. Foi revelado que alguém lá sonhou e ele interpretou e aconteceu de fato. Foi chamado para a presença de Faraó e todos conhecem a sua história. O fato é que Deus nunca abandona aquele que o segue. Deus nunca abandona aquele que lhe serve. Ainda que todos lhe abandonem, todos podem ou possam ir embora, mas Deus fica. Deus sempre fica. Os amigos se vão, a família se despreza por alguma razão, mas Deus fica. Quando você está no topo de alguma coisa, ou lá em cima no monte, num patamar mais elevado, você é cercado de amigos. Mas por alguma razão da vida, porque ninguém é sempre o que é, tudo passa, né? Os tronos passam, os reinados passam, a fama passa, as posições passam, o dinheiro às vezes se acaba e os amigos se vão. Aqueles que te rodeavam, que te cercavam, se vão, não aparecem mais para saber se você ainda vive, para saber se você ainda é crente, para saber se você precisa de alguma coisa. Não aparece ninguém, mas Deus fica. Faz-me lembrar do hino que canta bem assim. Todos foram embora, mas Deus ficou. E nós passamos por isso, e isso nos traz assim, fortalece, nos dá base para a nossa vida espiritual. Porque a vida espiritual, a vida com Deus, não é uma vida de regalias, não é uma vida de caminhos largos, não é uma vida de veraneio, como disse lá no começo da minha fala. É uma vida de caminho estreito. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Para quem conhece vereda, sabe que é um caminho estreito. Só passa uma pessoa ali naquela vereda, naquele caminho estreito. E a Bíblia diz que o caminho do céu é estreito realmente. Apertada a porta, ou porta estreita e caminho apertado. E nós temos que andar por ela. Quando nós estamos caminhando em caminhos estreitos, sabemos que a vida não é tão fácil. Nós não estamos isentos de sofrimento nenhum, de termos dificuldades, que às vezes morremos de uma dificuldade, padecemos anos a fios em uma dificuldade, em um problema de saúde, em momentos de situações adversas. Isso não significa que nós estamos em pecado e que Deus nos abandonou. A salvação, ela não consiste, como disse Pedro, a salvação do homem, os bens espirituais, não consiste na abundância dos bens materiais. Eu posso sofrer sendo um bom crente. Você pode estar sofrendo, mas está sendo um bom crente. Porque a presença de Deus é que importa nas nossas vidas. Esse físico, esse invólucro, para nada aproveita, ou para pouco aproveita. Mas o ser espiritual, a piedade que dentro está em nosso espírito, essa é proveitosa. Para você que talvez esteja se sentindo só, saiba que não está. Quando alguém te abandona, famílias, amigos te abandonam, saiba que você não está só. Eu disse agora há pouco para alguém que é bem melhor estar sozinho com Deus do que milhares ao seu redor
sem Deus. É melhor você ficar com Deus parado do que caminhar sem Ele. Essa foi a ação de Moisés quando Deus disse para ele que ia mandar um anjo com ele, porque a presença dele não iria mais com o povo. E ele então reclamou, retrucou e disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Ele queria a presença de Deus. A presença de Deus é o que mais importa em nossa vida. Não importa o nosso estado, mas a presença de Deus é maravilhosa em nosso meio. É por isso que o crente, o salvo em Cristo, ele vive feliz. Embora seja atacado, embora seja abandonado, embora seja alguém não lhe compreenda, foi injustiçado, não te deram valor, tem problema. Deus nos valoriza. O começo nunca é importante, ou não é tão importante. Mais importante é o fim. Você pode começar bem, depois não ir tão bem, mas quando você começa, talvez não tão bem, mas termina bem, é o que importa, o nosso fim. Porque a Bíblia diz que aqueles que permanecerem fiéis até o fim, esse será salvo. Essa é a nossa vida, a nossa vitória está em Cristo Jesus, que não nos abandona. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma palavra de Jesus que não pode falhar. Ele não pode mentir, ele não mente. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então a palavra dele está empenhada. Ele vela sobre ela para cumprir. Então, meu irmão, meu companheiro, saiba que Deus está contigo ao seu lado. Desde que você também esteja diante de Deus, servindo a Deus, temendo o nome de Deus, fazendo a obra e a vontade de Deus. Eu digo isso porque tem muita gente vendendo promessas que Deus não fez. Que não importa o que você fez, importa sim. Se você aceitou Jesus agora, o que você fez de agora para trás, desse momento para trás, isso está resolvido. Jesus perdoa os seus pecados mediante a sua fé e a sua aceitação ao Senhor como Salvador da sua vida. Só que importa sim, daqui para frente as nossas vidas, aquilo que praticamos, que fazemos, importa. Precisamos estar diante de Deus sério, levando as coisas de Deus sérias, a sério, porque Deus não é homem, Deus não é um ser que você pode fazer o que quiser, a hora que quer, e depois fazendo premeditadamente, para depois buscar algum livramento, algum recurso. De Deus não se pode escarnecer, está escrito. Então tem pessoas vendendo aí um evangelho falso, uma mensagem falsa, um Deus falso, que aceita tudo como é e como está e fica como nada fosse. Não, Deus requer do seu povo santidade. Deus requer do seu povo seriedade. E é assim que nós devemos fazer para um dia passarmos desta vida para a vida a qual esperamos, a vida eterna, quando seremos arrebatados no dia da volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos.